Olá, que bom que você chegou para a nossa conversa de hoje. Hoje é um dia especial no calendário da igreja, né? Celebramos Nossa Senhora do Carmo. É uma data bonita, bem no meio do tempo comum, sabe? Um convite para a gente voltar ao que é essencial na nossa fé. E a nossa ideia aqui é justamente essa: a gente mergulhar um pouquinho nas leituras do dia. Temos Zacarias, o salmo que ecoa o canto de Maria em Lucas e também Mateus. Queremos ver como essa palavra conversa com a nossa vida hoje, sabe? Encontrar pistas para nossa caminhada. Vamos focar em três pontos: a alegria de sentir Deus pertinho, Aham, a força que tem na humildade de verdade e o que significa ser família para Deus. sim. E essa festa, ela nos leva lá para o Monte Carmelo, na Terra Santa. Carmelo que significa jardim, né? Um lugar que já remete a encontro, a beleza. Foi um lugar importante para o profeta Elias. E muito tempo depois, ali surgiu uma busca intensa por Deus com eremitas, e eles se colocaram sob a proteção de Maria. E tem a tradição, claro, da aparição a São Simão Stock com o escapulário, que é mais que um objeto, é um sinal, né? Um sinal dessa proteção de Maria e do nosso chamado a subir a montanha, que é seguir Cristo. Essa imagem do Carmelo como jardim e Deus vindo morar conosco, nossa, conecta demais com a primeira leitura de Zacarias. Olha só esse trecho. Alegra-te e exulta, cidade de Sião, porque eu venho morar no meio de ti. Oráculo do Senhor. É forte pensar nisso, né? Deus escolhe vir morar no meio da gente. Exato, não é um Deus distante lá no céu apenas. É um Deus que decide fazer morada aqui, no nosso dia a dia. E isso transforma o nosso espaço, o nosso tempo, em lugar sagrado. Não é só promessa para depois, é para agora. Mas como a gente percebe isso no concreto, né? Na correria, no trabalho, nas relações. Às vezes a gente se sente tão sozinho. Pois é. Talvez um exercício simples assim, ao acordar, sabe? Antes de levantar, só um pensamento. Senhor, você está aqui comigo? Ou num momento de estresse, respirar fundo e lembrar, Deus mora em mim. Não como mágica, mas como um lembrete que acalma e centra a gente nessa presença. É um bom lembrete. E essa presença de Deus, ela se revela de um jeito surpreendente, como Maria canta no Magnificat, que está lá no Salmo hoje. Que parte forte é essa: a minha alma engrandece o Senhor, olhou para a humildade de sua serva, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Nossa, o Magnificat é quase um programa de vida, né? Maria, tão simples, vira a voz dessa revolução de Deus. E não é uma humildade passiva de cabeça baixa, não. É reconhecer que a ação poderosa de Deus acontece justamente ali onde o mundo nem olha, na pequenez, no serviço discreto. Deus vira a lógica do poder de cabeça para baixo. E como isso bate de frente com o nosso mundo, né? Que valoriza tanto aparecer, ter, ser visto. Viver essa humildade ativa parece, nossa, um desafio enorme. É remar contra a maré, com certeza. Mas talvez o caminho seja buscar o pequeno, o escondido. Sabe, hoje mesmo, identificar uma chance de servir sem ninguém notar. Ouvir alguém de verdade, fazer aquela tarefa chata que ninguém quer. Dar um sorriso. E fazer isso, lembrando, é Deus agindo através da gente, quando a gente se esvazia um pouco. Isso conecta total com o evangelho de hoje, de Mateus, porque Jesus amplia essa ideia de família, né? Quando perguntam quem é a mãe e os irmãos dele, ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Puxa, É muito forte isso. Ele não está negando o laço de sangue, óbvio, mas ele aponta para um laço ainda mais profundo: fazer a vontade do Pai. É isso que nos une de verdade, que nos torna família nele. E Maria, o modelo perfeito disso, né? Ela é mãe não só pelo sangue, mas porque ela disse sim, porque ela fez a vontade de Deus. A ação concreta é o que firma esse laço. e o que isso significa para nós, então? Quebra qualquer ideia de fé só minha, individualista, né? Exatamente. Se somos família porque buscamos a vontade do Pai, então olhar para o lado, cuidar de quem está perto, especialmente quem está mais frágil, isso não é opcional, é o centro. Isso. Não dá para dizer eu faço a vontade de Deus e ser indiferente ao irmão, à irmã que sofre do lado. E quem sabe, como gesto para essa semana, olhar ao redor.
Na comunidade, no trabalho, na vizinhança, tem alguém ali precisando sentir essa fraternidade. Um idoso sozinho, alguém doente, alguém meio para baixo. Às vezes um telefonema, uma visita rápida, oferecer uma ajuda simples. Já é um sinal dessa família maior de Deus. Então, resumindo o caminho de hoje, a alegria de saber que Deus mora em nós, Sim, a força que a gente encontra na humildade, no serviço isso. e esse chamado para construir uma família de verdade, unida por fazer a vontade do Pai. Nossa Senhora do Carmo é essa inspiração, uma santidade pé no chão, né? Exato. E o escapulário, para quem o usa com fé, pode ser esse lembrete constante. Pertencemos a Deus. Ele está conosco. E somos chamados a construir o reino juntos. Com gestos, né? A fé precisa de mãos, de pés, de coração. Maria, essa mulher simples, mãe do povo, com certeza intercede por nós nessa caminhada. Fica então essa pergunta para a gente pensar durante o dia. Como eu, você, cada um de nós, pode ser um pequeno reflexo dessa morada de Deus para os outros, especialmente para quem se sente mais esquecido, mais sozinho? Fica o convite também. Se essa conversa te ajudou de alguma forma, curte aí, deixa um comentário. Conta pra gente como a palavra tocou você hoje. Essa partilha sempre nos ajuda a crescer juntos. Muita paz e muito bem para você. E que a gente consiga levar essa inspiração para viver a nossa fé com simplicidade e alegria no dia a dia. Até a próxima!